Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e nesta aula a gente vai estar aprendendo como estar analisando o setor de carga de um smartphone utilizando o esquema elétrico. Para a gente fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o esquema elétrico ou baixar da internet ou então utilizar esses programas de esquemas elétricos, como por exemplo eu tenho esse aqui que eu estou usando que é a Xingizal, que contém vários esquemas elétricos organizados em pastas que você consegue estar utilizando. A diferença é que você tem que pagar um valor anual por ele. Mas tanto faz ser esse tipo de esquema elétrico como um que você encontrar baixado da internet. Depois que você está de posse do esquema elétrico do aparelho correspondente, você vai abrir o layout do aparelho, que no caso é esse aqui, ó, o layout, como a gente sabe, ele é uma foto real da placa do aparelho e onde vai mostrar o local onde estão os componentes. Então aqui, por exemplo, se eu vier aqui embaixo, ó, eu tenho o local do conector aqui, ó. Se eu olhar na minha placa real, eu vou ver que o conector também está nesse mesmo local. E assim todos os outros componentes. Depois que a gente tiver aqui com o layout da placa, como a gente vai analisar o setor de carga, o que a gente tem que imaginar? A gente tem que imaginar o seguinte: bom, se eu vou analisar o setor de carga, então eu tenho que iniciar por onde começa a carga da bateria de um smartphone. Por onde é que começa? Justamente, começa pelo conector de carga. O local onde eu vou conectar o cabo do carregador para poder o aparelho carregar. Então, aqui ó, nesse layout, eu percebo que eu tenho o lado A da placa e o lado B. Se eu vier aqui embaixo, ó, dar um zoom aqui, ó, eu percebo que eu tenho aqui o conector de carga e ele tem um código. Esse código é esse daqui, ó, o IFC 7000. É o código do conector que eu consigo identificar ele no meu esquema elétrico. Então, para me saber qual é que é o circuito que eu tenho que começar a análise, eu pego logo esse códigozinho aqui do conector, que como a gente já falou, é o local onde inicia a carga do aparelho, e eu vou na minha segunda parte do esquema elétrico aqui, ó, que no caso é o esquema elétrico em si. Como eu falei, esse aqui é o layout da placa, e agora este é o esquema elétrico. Então eu vou digitar aqui, ó, na pesquisa do esquema elétrico aqui, ó, por exemplo, IFC 7000 e vou prosseguir, ó. Olha aí, pessoal, perceba que ele já encontrou aqui, ó. Eu já estou vendo aqui, ó, que ele já foi bem em cima, ó, IFC, tá aqui, ó, IFC 7000. Então aqui é que inicia a carga do aparelho. Ele está representado aqui, ó, por esse bloco aqui, ó. Então a análise que a gente vai fazer vai ser desse início aqui, ó. A gente vai dar início aqui, ó, nesse local aqui. Aqui é que é o conector de carga. Esse bloco aqui está representando o conector de carga. Então, para iniciar, como eu falei, a gente vai analisar aqui o início começando daqui. A primeira coisa que eu vou identificar nesse conector é quais são os pinos dele. A gente percebe aqui, ó, que nesse conector aqui tem vários pinos, né? Tem aqui do 1 até o 13. Só que na realidade, no conector de carga em si, ele não vai ter esses 13 pinos. Ele vai ter apenas 5 pinos. Que vai ser o quê? Vai ser o pino 1 aqui, ó. Vai ser o pino 1. O pino 1 aqui, ele é correspondente ao pino positivo do conector de carga. Ou seja, quando você conecta o conector de carga no aparelho, é por esse pino 1 aqui que vai a tensão de alimentação do carregador. Quando você conecta o cabo da fonte do carregador no conector de carga. Então ele passa aqui pelo pino 1. Eu tenho aqui também, pessoal, o pino 2 e o pino 3. Esse pino 2 e 3 aqui são os pinos responsáveis pelas linhas de dados do aparelho, que é a linha dados mais e dados menos. E eu tenho esse outro pino aqui, ó, que é o pino 4, que ele é responsável pela identificação, pelo pino ID do aparelho. Então esses pinos aqui, eles são muito importantes. E claro, tem a questão também aqui do pino que é o terra, né? No caso aqui o pino 5 tá ligado no terra. O pino 6 aqui, ó, nesse esquema elétrico não tá ligado em nada. Esse pino S2 também tá ligado no terra. E se a gente perceber aqui, pessoal, aqui, ó, esses pinos aqui de baixo, ó, o 8, o 9, o 10 até o 13, se a gente prestar atenção,
ele está marcado a sigla NC. Então a sigla NC aqui, ó, isso quer dizer que ele é não conectado. Então esses pinos aqui eles não existem no conector de carga, consequentemente eles não estão conectados. E se a gente prestar atenção aqui embaixo, ó, tem esse símbolozinho aqui, ó, que é o símbolo que representa o terra, né? No caso o ground, que é o GND do circuito. Quando vocês ouvirem ground, terra, GND, e às vezes até tem um pessoal mais antigo que pode chamar de massa, isso significa a mesma coisa, significa a parte negativa do circuito, que pode ser o lado negativo de um capacitor, por exemplo, pode ser também a carcaça do conector de carga, pode ser também a carcaça das blindagens, no caso, as blindagens da placa, ali tudo é negativo, tudo é ground, tudo é GND, ou é massa, ou é terra. Essa nomenclatura vai de técnico para técnico. Mas no meio da manutenção de smartphone é mais conhecido como GND ou como ground também. Então agora aqui, pessoal, a gente vai falar sobre dois pinos que também são muito importantes no conector de carga, que é o pino de dados mais e de dados menos. Esses pinos, eles são responsáveis pela comunicação do smartphone entre, por exemplo, o computador e o smartphone. Então, por ele tanto vai informação para o computador, como ele recebe informação para o computador, que é o pino de dados mais e dados menos, ou dados positivos e dados negativos. Eles estão aqui, ó, representados aqui por esse pino 2, pelo pino 2 e pelo pino 3. Então, se a gente seguir na linha dele aqui, ó, se a gente seguir na linha, a gente vai ver aqui do pino 2 aqui para frente, ó, a gente vai chegar nesse resistor aqui, ó, o R7010. E depois desse resistor, a gente vai seguindo aqui, ó, na linha, a gente chega aqui no final que tem esse símbolozinho aqui, ó. Esse símbolozinho aqui, que é uma setinha para um lado e para o outro, isso quer dizer que, como eu falei anteriormente, tanto vai dados para fora do conector de carga, quanto vai dados para dentro do conector de carga. Ou seja, se você tiver conectado no conector de carga no computador, por exemplo, com um cabo USB, tanto o smartphone pode mandar informação para o computador, como o computador pode mandar informação para o smartphone. Por isso que ele tem essas duas setinhas aqui, ó. Diferente aqui do pino ID, ó, USB ID aqui, tá vendo, ó? Ele só é uma setinha para dentro. Ou seja, a informação vai para dentro do aparelho. Mesma coisa aqui, ó, esses pinos JTAG aqui também, ó. A informação que vai para dentro do aparelho. Tem essa setinha só para dentro e não para fora. Então, como a gente tá vendo aqui, o dados mais, essas linhas de dados mais e dados menos, elas são linhas de dados bidirecionais, ou seja, ela trabalha nas duas direções, tanto indo como voltando. Então, um defeito característico, pessoal, desse tipo de linha aqui com problema é quando você conecta o smartphone no computador para colocar uma foto ou fazer algum outro tipo de coisa e o computador não reconhece, simplesmente não reconhece o smartphone, não aparece a partiçãozinha ali para você colocar alguma foto dentro ou tirar alguma foto dele. Isso pode acontecer, por exemplo, se essa linha de dados estiver rompida. Por exemplo, aqui, ó, nesse resistor aqui, ó, o R7010, que é um resistor. Se esse resistor aqui estiver faltando, quando você conectar o cabo USB lá, simplesmente o computador não vai reconhecer. Por quê? Porque a linha de dados aqui, no caso, o dados negativo, vai estar interrompida. Então não vai haver comunicação entre o celular e o computador. Mesma coisa aqui no R7011, ó. Se faltar esse resistor aqui, ele não vai ter comunicação com o computador. Mas esse tipo de problema de faltar comunicação com o computador, ele não acontece apenas se tiver faltando esse resistor. Por exemplo, se esse resistor alterar para um valor muito alto, não vai haver essa comunicação. Ou então, por exemplo, se acontecer alguma oxidação aqui, caiu água e oxidou esses dois resistores, pode dar esse problema também, de não reconhecer no computador. Então a análise que tem que ser feita aqui dessa linha é essa. Você analisar o conector de carga, primeiramente, se não tem oxidação, se ele está 100%. Verificar aqui as duas linhas, que é a dados mais e dados menos, que é formada pelo R7010 e o R7011. Você pode ver aqui, ó, essas duas linhas aqui, ó, que é o USB-DN, que é USB dados negativos, e o USB
DP, que é USB dados positivos. Então, se tiver alguma irregularidade com essas linhas aqui, o smartphone pode não se comunicar com o computador, por exemplo. E se a gente analisar aqui também, pessoal, a gente tem mais dois componentes que também estão ligados nessa linha. A gente viu que o quê? Que o R7010 está ligado nela, na linha dados negativos, e o 7011 na linha dados positivos, que são esses dois resistores aqui. Então, mas se a gente passar aqui mais para frente aqui, pessoal, ó, a gente pode ver que eu tenho também esses dois componentes aqui, ó, que está ligado aqui em cima, ó. Esses dois componentes, eles são diodos TVS, supressores de tensão, que são esses componentes aqui, ó. Esse aqui é um diodo TVS, esse aqui também é um diodo TVS. Então, qual que é a função dele aqui nesse circuito aqui? A gente sabe que ele está ligado aqui, ó, na linha dados mais, que é aqui, e está na linha dados negativos. Aliás, dados negativos aqui em cima e dados positivos aqui embaixo, que vai aqui nesses pinos aqui que a gente que está marcado aqui, USB DN e USB DP. Então eles vão ligados aqui, ó, justamente para proteger esse circuito aqui contra transientes, contra qualquer tipo de surto de tensão que venha prejudicar o circuito e venha causar assim um mau funcionamento do mesmo. Como a gente sabe aqui, essa linha aqui é linha de dados. Então são linhas que tem que ser transferidos os dados de forma perfeita. Não pode ter nenhum tipo de variação, nenhum tipo de transiente, de surto, de tensão, porque isso vai prejudicar, além da transmissão dos dados, vai prejudicar os circuitos eletrônicos também responsável por esse pino aqui positivo e negativo. No caso, os dados positivos e os dados negativos. Então é para isso que serve aqui esse diodo TVS. Então é isso aí, pessoal. Nessa aula a gente estudou sobre o circuito de comunicação, o circuito de dados do conector de carga de um smartphone, que é o circuito que vai se comunicar com outros equipamentos, como por exemplo um notebook. Nas próximas aulas a gente vai ver mais detalhes ainda sobre esse circuito de carga aqui. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.